Olá, pessoal. Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre geometria. Geometria. Vocês já estão vendo que a minha mesa está cheia, né? Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Hoje a gente vai trabalhar a planificação de figuras espaciais. Figuras espaciais, sólidos geométricos, isso mesmo. Antes de começar a nossa aula, eu tenho aqueles velhos recadinhos, né? Aqueles que vocês já conhecem, mas sempre tem gente nova entrando, né? E é sempre bom a gente fazer esse reforço, não é isso? Você provavelmente está me assistindo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3, não é isso? As aulas do 5º ano começam a partir das 9 horas, isso mesmo. A reprise, ela acontece sempre às 18, pela TV, ok. Mas você que está me assistindo agora ao vivo, já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? E está esperando o quê? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Já vai lá, baixa tudo direitinho no seu aparelho telefônico, no seu tablet, né? Que eu sei que muitos ganharam. Inclusive, eu queria um para mim, porque é muito bonito, viu? Baixa o aplicativo, já manda a tua mensagem. Além de assistir essa aula ao vivo, você também pode mandar uma mensagem para mim e eu vou ler ao vivo também, beleza? Para me ajudar na interação, né, para que eu receba a sua mensagem, a professora Abigail está aqui. E aí, professora, tudo bem? Tudo bem, Caio, bom dia, Eliabe, Guilherme, Jean, Mário. Mário, acho que ele é novo por aqui. Bem-vindo, viu, Mário? Então, todo mundo aqui afiado, preparadíssimo, interagiram bastante em língua portuguesa, não será diferente em matemática. Olha aí, eu espero que seja como na última aula, né? Vocês deram um show e eu espero que hoje não seja diferente, tá certo? Eu quero a participação de todo mundo. Mário, seja bem-vindo se não assistiu ainda às aulas. Não fique chateado com a gente se você já entrou e a gente não lembrou. É porque sempre está entrando gente nova. Por isso que a gente reforça. Então, um beijo, Mário, para você. Além da TV, do aplicativo, você pode entrar no YouTube, canal Educa Recife. As aulas vão ficar lá disponíveis para você assistir quantas vezes quiser. Ficou com uma dúvida? Vai lá, volta a aula e assiste novamente. Você não tem motivo para não acompanhar as aulas do Educa Recife, hein? Para me ajudar com a inclusão, a acessibilidade, para garantir que mais pessoas consigam acompanhar as aulas do Educa Recife, Maria Helena está aqui fazendo um trabalho excelente, né? O trabalho da interpretação de Libras, esse trabalho que é tão maravilhoso. Então, beijo para todo mundo, para todos os intérpretes, para a minha produção maravilhosa, que está garantindo, né, que você esteja assistindo, acompanhando pelo aplicativo. Daqui a pouco a aula vai estar no YouTube. Isso é a produção que resolve, viu? A gente trabalha em conjunto. Eu dou a aula e eles resolvem tudo para deixar ok para vocês terem acesso, beleza? Vamos começar as nossas aulas. A nossa aula, no caso, né? Porque vocês já tiveram a de língua portuguesa. Planificação de figuras espaciais. Professor, o que é a planificação de figuras espaciais? A gente entendeu um pouco já sobre figuras planas e figuras espaciais, né? Nas figuras planas, a gente vai relembrar aqui, eu trouxe propositalmente, a gente vai relembrar o que são as figuras planas e o que são os sólidos geométricos ou figuras espaciais, não é isso? Tem diferença? Muita diferença. A gente vai começar primeiro pelas figuras planas, que são representadas a partir de um plano e possuem duas dimensões, largura e altura, certo? Figura plana, ela é uma construção bidimensional, duas dimensões, é o que a gente chama de 2D, não é isso? Duas dimensões. Poxa, professora, quais são as figuras planas? Eu não estou muito lembrado. Eu tenho vários exemplos, inclusive, se você reparar a forma do aparelho
que você está me assistindo agora é uma figura plana. Se você fizer o contorno dessa forma, você vai obter uma figura plana. Suponho que vocês vão encontrar um retângulo. Um retângulo como o formato deste quadro. O quadro que vocês copiam, né, as atividades é um retângulo. Mas eu tenho várias outras figuras planas que podem ser encontradas no nosso cotidiano. Eu tenho o meu triângulo, eu tenho o círculo, eu tenho o meu quadrado. Esse daqui eu tenho certeza que vocês já veem demais, né? Porque ele está muito presente nos tabuleiros de jogos. Normalmente, os tabuleiros, eles têm forma quadrada, mas podem também estar em forma de retângulo. Quando o jogo é maior, normalmente é em formato de retângulo. Além do quadro, eu posso encontrar o retângulo no formato da sua televisão, no formato da porta da sua casa ou da porta da escola. Dependendo do tamanho da sua sala e do formato, você pode encontrar um retângulo no teto. Se você fosse contornar o teto da sua sala, você encontraria um retângulo ou um quadrado. Então, as figuras planas, elas estão presentes. Normalmente, as figuras planas, elas, o quê? São representadas num plano, como eu posso fazer aqui. Eu trouxe os lápis propositalmente. Oxe, professora, a senhora vai usar um sólido geométrico para fazer uma figura plana? Com certeza. Vocês lembram que os sólidos geométricos, eles são construídos a partir de figura plana? Ó, eu tenho um sólido geométrico, onde eu construí com uma das suas faces, né? Deixa eu só pegar a folha aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui eu acho. Eu acho que aqui a gente consegue melhor. Olha. Opa. Aqui. Aqui. Onde produção? Aqui. Aqui. Um quadrado. Eu consegui a partir da minha figura espacial, ou meu sólido. Por quê? Porque todos os sólidos geométricos, eles são construídos a partir de figuras planas. Minhas figuras planas, eu consegui desenhar o meu quadrado na minha folha. Figura plana, quadrado. Professora, teria como a senhora fazer outra figura plana? Posso. E eu vou utilizar outro sólido geométrico. Nesse caso, a nossa pirâmide, que a gente já trabalhou com ela também. A gente já descobriu, inclusive, que as pirâmides, né? As faces laterais das nossas pirâmides têm formato de triângulo. Triângulo, gente. Professor, e se eu quisesse um retângulo? Eu poderia? Com certeza. Eu trouxe várias folhas hoje para dar bem muitos exemplos. Consigo fazer? Consigo, a partir de um prisma, né, que é outra figura espacial. Faces laterais do prisma, retangulares. Eu tenho aqui um retângulo. Beleza? Já deu para entender, já deu para relembrar o que são figuras planas, né? Joia. Agora, a gente já vai para os sólidos geométricos aqui, ó. Que são esses que estão aqui do meu lado e que eu utilizei como exemplo. Os sólidos geométricos possuem vértices, faces e arestas. Mas como saber o que é cada um? Simples. Os vértices são os ângulos ou os encontros de cada linha. As arestas são as linhas de cada figura e as faces dos sólidos geométricos são os seus lados. E essas faces dos sólidos são figuras planas. Elas são construídas a partir de figuras planas. Professor, e o que são sólidos geométricos? São figuras geométricas que têm 3 dimensões. A diferença é que o meu sólido ele tem profundidade, ele tem volume. Beleza? Figura plana, 2 dimensões. Eu só tenho largura e altura. No caso do meu sólido geométrico, eu tenho largura, altura e profundidade. Volume, por exemplo.
E esses daqui são os elementos dos meus sólidos. Eu tenho os meus vértices, né? Eu tenho as minhas faces e as minhas arestas. Lembrando que os vértices são aqueles pontos de encontro das minhas arestas. Lembra que quando a gente trabalhou pirâmide e prisma, eu utilizei os palitinhos onde? Os palitos eram as arestas e os vértices eram aquelas bolinhas de massa de modelar. Vértice, o ponto de encontro das minhas arestas. As minhas arestas são os segmentos de reta que ligam um ponto a outro. E feita essa construção, eu tenho os meus lados. Dependendo do formato da minha figura espacial, do meu sólido geométrico, eu tenho diversas características. Eu tenho meus corpos arredondados, por exemplo, eu trouxe aqui um cilindro, que se a gente pudesse identificar num objeto do cotidiano, a gente poderia falar daquela latinha de ervilha. Formato cilíndrico, corpo arredondado, sólido, figura espacial. Mas eu tenho os outros também. Eu tenho, por exemplo, o meu cubo, que é um sólido geométrico, que nesse caso são poliedros. Poliedros, sim. Qual é a diferença? Corpos arredondados, eles são sólidos geométricos também. Mas os poliedros, eles são formados por polígonos. Isso, polígonos. Quadrado, retângulo, triângulo, pentágono, hexágono e por aí vai, certo? Não trouxe todos porque senão a mesa ficaria muito lotada e você acabaria não entendendo muito. Vamos trabalhar com os básicos. E dentro desses poliedros, por exemplo, eu tenho as minhas pirâmides e eu tenho os meus prismas, que a gente já entendeu também que tem características diferentes. Eu trouxe a nossa pirâmide e eu tenho prismas. Eu trouxe 2 prismas, inclusive, aqui, as característicos. Eu tenho meu prisma de base triangular e tenho meu prisma de base quadrada. Lembra das características dos meus sólidos geométricos. Presta atenção. Figura plana, 2 dimensões. Sólido espacial, 3 dimensões, exatamente. E aí, professora, tá tudo ok? Tá. Eles estão acompanhando, Estão tá dizendo tudo que a aula está tranquilo? maravilhosa. Olha! E o Mário disse que fez esta atividade na escola, que você está Isso. fazendo aí, né, de desenhar. Sim, Ele fez na sim. escola, então só um reforço, né? Coisa boa, né? Muito bom. Inclusive, essas aulas são muito interessantes, né? Porque quando os alunos vão para a sala de aula, eles já vão com menos dúvidas, né? Aí ajuda o trabalho do professor que está em sala de aula também. E é para isso que serve o Educa Recife, para a gente trabalhar junto, para a gente trabalhar de mãos dadas e todo mundo sair ganhando, beleza? Então, presta atenção, figura plana, 2 dimensões, 5º ano, sólido geométrico ou figura espacial, 3 dimensões. Aqui a gente tem os corpos arredondados e aqui a gente tem os nossos poliedros, beleza? Isso só foi uma retomada, né? Porque a gente já trabalhou bastante isso. Figura plana, sólido geométrico, poliedro, pirâmide, prisma. Vocês tiveram muitas aulas sobre isso. E claro que a gente vai retomar isso tudo de novo, porque eu sei que muitos ainda têm algumas dúvidas, mas fiquem tranquilos e acompanhem o quanto puderem. Aqui eu tenho alguns exemplos claros, né? De prisma, de pirâmide, ó. Corpo arredondado é uma figura espacial também, só que é um corpo arredondado. A nossa latinha. A gente tem o cubo que eu trouxe, inclusive, ó, vocês conhecem esse daqui. Eu normalmente demoro bastante para conseguir montar esse joguinho aqui. Você tem facilidade, é chamado de cubo mágico, né? Para mim não tem muita magia, porque eu demoro bastante para conseguir fazer. Um dia eu vou tentar fazer, se a produção deixar eu ficar até meio-dia. Se eles deixarem, eu prometo que eu vou ficar aqui tentando fazer. Vamos fazer essa corrente para a produção me deixar ficar até meio-dia e eu construir o cubo mágico. Não, eles não deixaram. A gente segue tendo um tempo curto para trabalhar as nossas aulas de matemática, mas vamos seguindo. Então, gente, eu tenho sólidos geométricos e figuras planas em todos os momentos e em todos os lugares no nosso cotidiano.
A gente só precisa saber identificar. E planificação de figuras, o que é que vocês acham que é? Vocês já montaram em algum momento? Eu vou falar do cubo, porque normalmente em jogos vem o cubo para ser montado, o dado para ser montado. Então, vocês já viram que muitas dessas figuras, elas vêm abertinhas assim? Elas estão planificadas. Como assim, professora? É como se eu pegasse esse cubo e abrisse ele. Abrisse, professora, a senhora vai pegar a marreta e vai bater e quebrar. Não, tenha calma, eu não vou deixar, não vou danificar, né, esses objetos que são tão bonitinhos e nos ajudam tanto. Calma, a gente vai fazer na prática com outros elementos que estão aqui na mesa também e que vocês conhecem bastante, viu? Conhecemos como planificação de um sólido geométrico a representação de todas as suas faces em forma bidimensional, permitindo visualizar todo o sólido. Utilizamos a planificação também como molde para a criação desses sólidos, é como eu tinha dito para vocês. Em alguns jogos de tabuleiro, os dados, né, eles vêm em formato plano, vem um molde específico, aí você vai montando direitinho e ele vai sendo construído, esse sólido é construído. Nessa planificação, eu consigo ver quais são as figuras geométricas que estão ali, naquele sólido. Por quê? Porque eu planifiquei, é como se eu tivesse aberto. Eu vou dar um exemplo claro. Eita, tá dando úlcera. Eu tenho aqui, vocês sabem o que é isso, né? Aquela caixinha vazia de creme dental. Caixinha vazia de creme dental. Todo mundo, pelo amor de Deus, não me diga que você não tem uma dessa. Que eu vou deduzir que você não escovou os dentes hoje. Por favor, quinto ano. Não basta entender matemática. Tem que manter a higiene pessoal em dias também. Beleza? Eu tenho aqui a minha caixinha. Caixinha de creme dental. Será que a gente consegue planificar ela? Consegue. E eu vou mostrar para você. Professora, a senhora vai rasgar. Eu vou dar uma rasgadinha nela. Claro que ela vem montadinha, né? Vocês sabem que aqui vem o creme dental e o tubo vem aqui dentro, né? Claro que ela já vem montadinha desse jeito. Mas esse tipo de embalagem é possível a gente planificar. Como? Eu só preciso abrir. Eu vou só tirar essas pequenas abas, né? Porque elas são auxiliares, né? Que são para fechar. Só vou tirar aqui para vocês perceberem bem. Vou fazer aqui a planificação dessa caixinha. Que é claramente a planificação. Ó, essa aqui tá ótima de tirar. Presta atenção, quinto ano. Claro que essas abinhas, elas são auxiliares que servem para a gente colar. Por isso que às vezes ela vem passando. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso. Olha, eu tenho essa caixa planificada. Eu consigo perceber os formatos, as figuras planas que eu... Deixa eu só dobrar aqui para ficar mais claro. Aqui a gente tem um prisma, né? Duas faces paralelas, que no caso são quadrados, ó. Aqui, quadrado, faces quadradas. Olha aqui as faces quadradas. E as minhas faces laterais retangulares. Ou seja, nessa planificação, na planificação desse prisma, eu encontrei quadrado e encontrei retângulo. Fácil? Fácil demais. Eu trouxe outra diferente, né? Outro prisma. Mas dessa vez, esse prisma tem uma face hexagonal, ou seja, ela tem 6 lados. Beleza? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Se eu não rasgar, vai ficar lindo. Deixa eu só mostrar. Como eu tinha dito para vocês, né? Essas abas são auxiliares para colagem. Então, elas não são levadas em consideração
pela gente. Mas essa parte sim. Pronto. Eu vou abrir o outro lado. E vou abrir a minha caixa. Não tem problema se eu derramar, não. Que eu não vou precisar de nada dentro. Só se eu fosse construir pirâmide, né? Que aí com as massinhas de modelar a gente faria pirâmide, construiríamos prismas. Mas hoje eu quero focar na caixinha. Hoje eu quero focar na planificação dela. Essa não é tão fácil como a outra, mas eu quero mostrar para vocês. Só tirar a fitinha. Isso. Ótimo. Pronto. Planifiquei. Planifiquei. Vou só dobrar essas partes menores, porque são as abinhas acessórias para colagem. Mas eu consigo ver claramente aqui, ó. Um hexágono, figura plana. Deixa eu ver se eu aponto para cá. Dá para ver aqui. Olha aí, deixa eu botar no branco para... Não, não fica bom. É melhor na mesa mesmo. Olha aí, um hexágono e tenho retângulos. Prismas, né, gente? Exemplos de prismas. Se eu tivesse embalagens em formatos de pirâmide, vocês perceberiam figuras triangulares, claro, porque a gente já entendeu que faces laterais de pirâmides são triângulos e as suas bases poderiam ser quadradas, retangulares, pentagonais e etc, beleza? Então, planificação não é nada mais, nada menos do que a gente visualizar o sólido em todas as suas partes. Claro, esse sólido eu não vou abrir, mas com uma caixinha de qualquer objeto, eu tenho vários aqui, ó, eu trouxe, ó. Esse aqui é uma delícia, inclusive, mas está vazio. Eu tenho aqui, ó, a caixinha do chá. Eu posso planificar? Posso. Só preciso abrir e descobrir que figuras planas eu consigo verificar. Beleza? Que figuras planas eu consigo visualizar. Tranquilo? Aqui eu tenho, ó, vários moldes, né? Que isso é feito como um molde. Outro exemplo que eu tenho certeza que você conhece. Aquelas embalagens que vêm bombons dentro durante os aniversários. Eu acho que vocês já ganharam, né? Eu, particularmente, amo ganhar sacolinha e brinde de aniversário. Eu amo. Então, eu sei que vocês, em algum momento, já ganharam algum. Aquelas caixinhas. Elas vêm em formato plano. Elas vêm em moldes, como esses moldes aqui. As pessoas que vão organizar a festa, elas vão montar, ou seja, elas vão construir aqueles sólidos geométricos. E a partir daí, sim, vão botar os bombons e promover a decoração do espaço, né? Então, quando você for a algum aniversário, preste atenção nessas embalagens. Se puder, abre ela e vê que figuras planas vocês conseguem encontrar, beleza? Aqui eu tenho algumas, ó. Eu tenho o meu cubo, que tem faces quadradas, né? Onde eu vou encontrar os seus vértices, as suas arestas e as suas faces, claro. Olha aí, é como se esse cubo aqui, tivesse aberto para eu montar. Eu tenho o molde específico. Às vezes, em alguns materiais de matemática, vocês encontram isso no livro, nas últimas folhas, para vocês mesmos montarem, ó. Eu tenho aqui o meu cubo paralelogramo, né? Que tem uma lateral retangular. Preste atenção aqui, ó, prisma, beleza? E eu tenho outros. Por exemplo, aqui eu tenho um triangular, né? Olha aqui a minha pirâmide, né? A nossa querida pirâmide. Faces diferentes, ó. Eu tenho uma que é de base triangular e outra que é de base quadrada. Nesse caso aqui, os meus moldes serão diferentes, porque as bases serão diferentes também, ó. Eu tenho outros exemplos aqui, que no caso é o arredondado. Em sólidos arredondados, não faz sentido falarmos de números de faces e arestas, já que elas são arredondadas. Por isso, a diferença entre corpos arredondados e poliedros. Corpos arredondados, a gente não fala em face, vértice e aresta.
poliedro sim, porque eles têm faces, vértices e arestas. Esse daqui eu só trouxe para vocês identificarem, né? Principalmente naquelas latinhas, né? De ervilha, de molho de tomate. E aqui tem a planificação, né? Que eu já mostrei para vocês e já vou lançar o desafio. Procure uma caixa na sua casa, faça a planificação dela e conte a quantidade de faces, vértices e arestas. Eu quero que vocês me respondam isso no YouTube, né? Porque, infelizmente, a nossa aula está chegando ao fim e eu já aproveito para agradecer a professora Abigail Viana. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E o Mário também gosta de ganhar sacolinha e brinde de aniversário. Ah, eu amo, minha gente. Se vocês quiserem deixar aqui no estúdio, eu vou amar. Eu amo comer aqueles bombonzinhos, tá? Mas não deixem aqui no estúdio, porque senão a produção vai querer comer também. Vocês procuram a professora Kedma Santos e vão direcionar para mim essas sacolinhas, beleza? Brincadeiras à parte, foi maravilhosa a aula. Eu agradeço por vocês estarem mais uma vez acompanhando as aulas e eu espero poder encontrá-los novamente numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.